Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula que eu preparei especialmente para você. Sou a Estrela e hoje o tema da nossa aula aqui é os 5 arcanos que revelam a fase da sua alma neste momento. Para quem não sabe o que é o tarô é um oráculo que vai falar ali sobre nós, né? Então, ele trabalha com 78 arcanos, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? Então, cada carta aqui, ela vai representar uma fase da nossa vida. Mas hoje eu quis trazer para você 5 cartas. Não que as outras cartas, elas não vão falar sobre o seu momento, vão, mas hoje eu quis fazer, assim, uma aula especial com apenas 5 arcanos. E quando a gente entende onde nós estamos, conseguimos compreender como podemos transformar a nossa vida, a nossa realidade, como a gente vive. Então, o tarô, ele é para que a gente saiba o que nós estamos vivendo, o que nós estamos plantando. Então, vamos lá? Antes de eu começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Estrela, mas o meu nome é Leda. Já faz 7 anos que eu trabalho com o tarô e outras ferramentas de autoconhecimento, como mesas radiônicas, numerologia kármica, que é através da data de nascimento, também utilizo os arcanos do tarô também, e as mesas radiônicas são placas que a gente faz ali a sua limpeza energética. Então, a minha jornada, ela começa ali em 2018, já começo a pesquisar sobre espiritualidade, e em 2019 eu vou fazer um curso de tarô, né, de uma forma muito inesperada. Minha mãe me convida para fazer esse curso, eu faço, e ali eu não parei mais de estudar. Então, eu comecei a estudar tarô, os atendimentos começaram a chegar naturalmente. Então, hoje eu vivo o meu propósito, né, que é o quê? Mostrar que o tarô vai muito além da adivinhação, de previsão de futuro. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento que vai transformar a sua vida e é capaz de revelar a jornada da sua alma, o que você está precisando nesse momento, o que você precisa ajustar, né, nesse momento da sua vida, o que você precisa olhar, os seus medos, a sua coragem. Então, é compreender os seus ciclos da vida. O meu propósito aqui é ajudar você a despertar o seu verdadeiro potencial por meio da sabedoria do tarô. Porque eu acredito que os arcanos maiores são um mapa da nossa jornada, da nossa alma. Então, ele é capaz de trazer clareza, direção, consciência, todas as vezes que a gente está em dúvidas e a gente está passando por transformações. Então, mais do que ensinar o tarô, né, o significado das cartas, o que eu quero mostrar é que o tarô é uma ferramenta de crescimento espiritual e conexão com a sua própria essência. Então, para que você possa viver a sua jornada com mais confiança, propósito e, claro, sempre consciência. Sempre a consciência. Quando a gente se torna consciente daquilo que está acontecendo conosco, a gente não consegue mais parar de olhar e precisamos ali tomar uma atitude, né? Segurar ali a nossa vida, ver a nossa vida e falar assim, opa, isso daqui foi me mostrado, então eu preciso melhorar, eu preciso me curar. Então, o que eu faço? Né? Eu faço leituras de tarô para autoconhecimento, para trazer direcionamento, clareza, para que você consiga tomar a melhor decisão. Também dou curso de tarô individualmente, então você pode, eu quero aprender as cartas, também dou aulas de tarô com os arcanos, tanto maiores e menores também, para te trazer mais profundidade, confiança na hora de fazer as leituras, que não é só para outras pessoas. O tarô primeiramente é para você falar assim, opa, tô com uma dúvida aqui, nossa, tô em dúvida, tô precisando de um conselho. Então, para o tarô ali te ajudar no seu autoconhecimento. Também trabalho com atendimento com mesas radiônicas, que é para harmonização e equilíbrio energético, então para tirar aquelas energias negativas, tô me sentindo cansada, algumas coisas não estão fluindo na minha vida, a mesa radiônica ela ajuda, tem várias mesas para vários propósitos. E também eu faço a sua numerologia kármica com os arcanos maiores do tarô, a partir da sua data de nascimento. Então, cada arcano do tarô, arcanos maiores, está relacionado ali às suas habilidades, o seu jeito de ser, como você vê o mundo, o que você traz de vidas passadas. É bem legal. É um mapa que eu te entrego.
E também eu trago também acompanhamento e desenvolvimento espiritual, então eu uno ali diferentes ferramentas para promover autoconhecimento e transformação. Tá precisando de um combo, uma mesa jônica, um tarô? Tá precisando de outros trabalhos energéticos? A gente senta, vê o que é melhor para você, né? E é isso, é um acompanhamento. Então vamos começar a nossa aula? Então já curta para você não esquecer, já pega um papel, pega uma caneta, um lápis, uma água, um café, um chá e bora começar a nossa aula. Porque presta bastante atenção que você vai ver que cada carta aqui pode dizer ou uma fase que você já passou ou algum momento que você está vivenciando neste momento. Então o tarô ele não prevê destinos, ele revela consciência. O que significa isso? Que ele vai mostrar aquilo que você já é, aquilo que você vive, aquilo, quem eu sou. Então, o objetivo aqui é não focar no futuro, focar no agora. Entender algumas situações, às vezes, do passado, que pode estar interferindo no seu momento, e o que eu posso fazer no agora. Vamos começar pelo primeiro arcano, que é o louco. Ele pode ser tanto o 0 ou o 22, tá bom? Então, o louco é o chamado da alma. Essa carta, ela vai falar que toda jornada começa com um chamado. O louco representa o momento que a alma sente que não pode mais permanecer onde está. Sabe quando a gente se sente inquieto? Que a gente fala assim, nossa, isso daqui não tá bom para mim. Eu quero sair daqui. Então, aquele momento que você decide sair da casa dos seus pais, aquele momento que você quer desbravar o mundo. O louco é aquela, vamos dizer assim, aquele adolescente que quer vivenciar tudo, tá louco para conhecer o mundo, quer saber tudo que vai acontecer, o que a vida tem para lhe oferecer. Então, o louco, ele só leva aquilo que ele não tem muita coisa. Se você observar aqui, ó, ele tem uma trouxa, que é só o essencial. Tem aqui uma rosa branca, né? Então traz essa questão da leveza. E aqui ele tá num abismo. E você pode falar, meu Deus, ele vai cair. E o cachorrinho aqui tenta, né, orientá-lo. Então, tanto o sol quanto o cachorrinho aqui, ele vai mostrar o quê? Que a espiritualidade, ela não está fora de nós, ela não está distante, ela está perto. Então, por isso que tanto o cachorrinho branco seria aqui um amparador espiritual, vamos dizer assim, alertando ele. Por isso que ele está branco, então representa pureza. E o louco, às vezes a gente fala, eu vou meter o louco, né? É o quê? É ter a audácia de se jogar no desconhecido. Então, o louco é quando eu quero desbravar, eu preciso me abrir para novas possibilidades. Tá? Então, quais são os pontos a desenvolver aqui desse arcano? Né? Então, é você saber do seu potencial infinito, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, tá? Ele não sabe quem ele é, mas ele sente que precisa descobrir. Eu preciso saber quem eu sou. Sabe quando a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, eu preciso me reconhecer, talvez não só quando nós somos ali adolescentes, e a gente está chegando na fase adulta, que tem toda essa questão de autoconhecimento. Mas em todo momento da nossa vida, a gente precisa olhar e falar assim: eu preciso me redescobrir. Seja às vezes quando você se torna mãe, quando você se casa, quando você, às vezes, vamos supor, quem vira mãe, tem um momento que a gente só é a mãe. E isso é normal por conta dos hormônios. E aí tem uma hora que a gente precisa desfazer essa simbiose com o bebê, com o filho, e saber assim, quem eu sou além de mãe. Porque às vezes a gente se perde nesse papel, isso é muito comum, principalmente nos primeiros anos do bebê. Eu falo isso com propriedade porque eu passei por essa fase. Então eu precisei me redescobrir. Quem é a estrela? E aí você vai vendo que você vai se descobrindo de fases em fases, de tempos em tempos. Uma fase da sua vida, quem sou eu? É o momento em que deixamos a zona de conforto para viver algo maior. Então, eu preciso sair de onde eu estou e percorrer ali um caminho. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente sai da casa dos nossos pais. Ou a gente quer fazer uma viagem, e a gente quer fazer algo, assim, que talvez a gente nunca tenha feito. Então, eu preciso
sair da onde está confortável, me jogar, é uma aventura. É claro que sempre com responsabilidade. Então, representa confiança na vida, espontaneidade e liberdade. O louco, ele preza muito pela liberdade dele. Ele não consegue se sentir preso. Pessoas que geralmente têm o número 22, né, dentro da sua data de nascimento, a gente vai falar que são pessoas que elas gostam de ter a própria liberdade. Talvez elas não se deem bem em locais onde tenha muita regra, trabalhar num local fechado, talvez a pessoa, ela precisa ter um trabalho que seja mais livre, onde ela possa ter liberdade para ela usar a criatividade dela. Então, vamos supor, uma pessoa que pode trabalhar em home office, ou que aí ela vai ter a liberdade, uma pessoa que, um turismólogo, uma pessoa que pode ter o seu próprio negócio, né? Enfim. Então, toda transformação exige um salto de fé antes das certezas. É uma carta que vai falar muito sobre a gente confiar no passo. Porque muitas vezes a gente quer ter a certeza de tudo, o controle. E a vida, ela vem falando, olha, precisa repensar, precisa olhar de uma maneira diferente aqui algumas situações. Por quê? Porque senão a gente fica fechado, a gente não se abre, nós não nos abrimos para o novo. Então, o louco, ele vai trazer alegria, mas é muito importante trazer também responsabilidade. Porque o louco, ele faz muito no impulso. E a sombra dele é o quê? Medo do novo. Eu sei que eu preciso ali, chega uma oportunidade, eu sei que eu preciso. É necessário eu me abrir para o novo, eu não consigo. Procrastinação, eu sei que eu preciso fazer, mas eu faço, depois eu falo, ou depois eu faço, né? Permanecer preso por segurança. Então, muitas pessoas não conseguem fazer transições na vida porque tem alguma dificuldade. O louco, ele tem que tomar cuidado para não se sentir, para você não se sentir muito infantil, ficar na sua criança interior. Porque a criança que tem medo, que tá ali com o pai, que tá com a mãe, que tá com o adulto, para se sentir seguro, né? Então, você precisa ter o quê? Ter responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes e também ir para a vida. O louco é a primeira carta, é você ir para a vida. Então, querer controlar todos os passos antes de começar. E muitas vezes a gente deixa a oportunidade passar, porque esperávamos ter todas as respostas antes de agir, e isso às vezes é impossível. A gente não tem um ditado, a gente dá o passo, quem nunca ouviu, e Deus dá o chão? A vida, ela vai se abrindo conforme a gente vai andando, conforme eu vou galgando, vou fazendo ali meu 1% por dia, a vida vai abrindo. Então, talvez você possa estar nessa carta aqui do louco, né? Eu preciso me abrir, eu preciso me abrir para coisas novas. Porque se eu ficar onde eu estou, tudo vai ser igual. Então, é um chamado que você sente, que você precisa tomar uma iniciativa. Vamos para a próxima? Me conta aqui se você está na fase do louco. Agora, a gente tem aqui a força. A força, ela pode ser tanto o número 8, no 8 do tarô, no Waite, ou no de Marsella, ele é o número 11, tá? Essa carta. Então, independente aqui da numeração, cada autor, ele pega ali ou a escola inglesa, que é a partir de Waite, que aí a força, ela se torna o número 8, né? Se troca com a justiça, ou ali com a escola francesa de tarô, né, europeia ali, que tenha o arcano como o 11. Mas, enfim, é só um detalhe. Então, a força, ela vai falar muito do nosso poder interior. Vocês podem ver que ela pega o leão e ela não faz força. Não faz a força. Ela faz o quê? Ela tá ali meio que acariciando o leão. Então, depois que iniciamos a jornada, percebemos que o verdadeiro desafio não está no mundo, mas dentro de nós. Então, o que aqui a força, ela nos ensina? Que não é na força bruta, não é com 2 pés no peito que eu vou resolver algumas questões. Vai ser o quê? Eu saber quem eu sou e entender que nem tudo vai ser na força física, nem tudo vai ser no grito. Eu tenho que ter equilíbrio emocional. Eu não preciso derrotar um leão por dia, eu preciso me unir às vezes ao leão, né? Que a gente fala, vamos matar um leão por dia. Não.
vamos, não preciso derrotar. Talvez eu preciso entender o que esse leão veio me ensinar. Então, essa mulher aqui, ela compreende as feras dela. Então, sabe naquele dia que você pode estar possessa, aquele dia que você está assim, nossa, eu estou irritada, tá tudo dando errado, a minha vontade é de esganar alguém? Essa é a carta da força. E aí você, às vezes, não tem que respirar fundo, porque ninguém vai sair esganando todo mundo. A gente vai fazer o quê? A gente vai respirar fundo, vai segurar ali os nossos instintos, o nosso ego, os nossos desejos ali, às vezes que tá negativo, e falar, opa, vamos voltar para casinha? É claro que muitas vezes essa força que a gente tem é o que faz com que a gente percorra a nossa tem a nossa ação. Então, às vezes, é na força do ódio que a gente faz alguma coisa. Então, quando alguém fala assim, você não consegue, você vai lá e você prova que você consegue. Quando você. Quem nunca fez isso? Alguém duvidou da sua potência, você foi lá e você mostrou que você pode. Então, às vezes, é na base do ódio que a gente toma algumas decisões, as nossas escolhas. A partir do momento que a gente se sente que alguém passou a perna, que alguém nos humilhou, porque essa carta também vai falar sobre uma pessoa se sentir tolhida, se sentir presa, se sentir inferior. E a força vem falando, não, peraí, você tem força aqui dentro. Olha só quem você é. Olha só o que você tem. Né? Então, ela representa a sua consciência. Então, como é que eu vou pegar essa força, essa situação e vou colocar no mundo? Então, a sombra dessa carta da força talvez seja talvez não, é a reatividade. São explosões emocionais. Então, é quando o ego ele vai dominando as nossas escolhas. Então, a gente vai pegando tudo, vai atropelando tudo, vai passando por cima. É reativa, a pessoa às vezes pergunta algo, você já está tão ferida, tá tão reativa que você vai ali descontando nas outras pessoas. Então, também a força ela nos ensina sobre controlar essa reatividade, né? Dominar o nosso ego. E também essa necessidade de querer controlar tudo. Nem tudo a gente tem controle. A gente precisa usar a nossa mente ao nosso favor, não contra nós. Então, em quais momentos você reage automaticamente em vez de responder com consciência? Quem nunca, né? Quem nunca foi reativo? Então, a verdadeira força acontece quando a consciência e o instintos caminham juntos. Não é reprimir, não é explodir, é integrar. Então, quando eu integro, eu sei que eu vou explodir, eu sei que eu vou. Opa, pera, deixa eu. Não é o momento. Se eu fizer as coisas de cabeça quente, talvez eu vá me arrepender depois. Então, a força, ela fala, pensa antes. É claro que nem sempre conseguimos, dependendo da situação. Mas quando estamos despertos, a gente fala assim, opa, deixa eu me controlar aqui, que o negócio, senão não vai dar bom. Eu vou perder a minha razão. Então, muitas vezes a gente tem que usar a nossa inteligência para que a gente não coloque nossos pés pelas mãos, principalmente depois das atitudes que nós temos. Vamos beber uma aguinha? A próxima carta é uma carta que as pessoas têm medo, que é a carta da morte, é o arcano 13. É uma carta que vai falar de transformação. É uma carta que vai falar que nada novo nasce enquanto insistimos, em permanecer iguais. Quantas vezes a gente tem medo da mudança? Quantas vezes a gente precisa encerrar ciclos e a gente vai adiando? Só que quando a morte ela aparece, ela não vai falar de morte física. É muito raro a morte ela aparecer como morte física. Muito raro. E também eu sempre aconselho, não faça esse tipo de pergunta. Se vai morrer, se fulano vai sobreviver, quando é que eu vou morrer? Não faça esse tipo de pergunta, porque não é bom, né? Enfim. Então, essa carta, quando nós olhamos aqui, é um cavaleiro, a gente pode olhar aqui, que ele está representando, ele faz uma alusão à, à peste bubônica, conhecida como a peste negra. Então, era aquela pulga do rato que se instalava perto dos órgãos genitais, e ele vai crescendo, vai ficando um negócio, e a pessoa, ela acabava falecendo. Então, aqui essa carta, ela faz aí chamava a Idade das Trevas, né? Que aí as pessoas falavam, né, dessa questão da morte, que era o fim do mundo, então muitas pessoas morreram. Isso se deu porque eles
com a caça às bruxas, né, aquela coisa de gato tá ali junto com as questões das bruxas, se exterminaram os gatos. E aí o que aconteceu? As cidades, elas se proliferaram ratos, né? E aí o que aconteceu? O que tiveram que fazer? Exportar gatos e em outros países pegarem gatos para poder trazer para acabar com a peste depois que eles descobriram que era por conta da pulga do rato, desculpa. Então, o gato salvando. Então, eles fazem essa alusão das pessoas, né? Dessa situação que aconteceu. Então, aqui, para quem não sabe, eu também sou historiador. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa desenvolver com esse arcano? Então, a morte, ela simboliza o encerramento de um ciclo, o início de outro. Só que quando nós não queremos encerrar esse ciclo, o que acontece? A gente sofre, a gente entra em sofrimento, porque eu sei que eu preciso deixar ir. Às vezes é um casamento que não tá legal, um namoro que não tá legal, o seu trabalho que você já percebeu que ali não vai ter crescimento, que você pode conquistar algo melhor, mas você fica com medo, né? Então, o desapego também para você crescer. Então, a importância de aceitar as mudanças da vida, porque a vida, ela é constante mudança. Então, quando eu não aceito que algo mudou na minha vida, tá? Então, a gente também precisa deixar a morte do ego, de crenças limitantes, de padrões repetitivos. Então, quando a pessoa, ela pergunta ali sobre uma situação e sai a carta da morte, a gente já entende que a pessoa, ela precisa abandonar algo, uma situação, um hábito, um padrão ali que limita ela. Então, a resistência à mudança, ela vai sempre prolongar o sofrimento. Tem pessoas que elas acabam acostumando a viver assim, acostumando a viver no sofrimento. Mas eu sempre pergunto, a gente também se acostuma com aquilo que é ruim. É fácil se acostumar com o que é bom. Mas muitas vezes a gente se acostuma com o ruim, se torna algo normal. E aí essa carta, às vezes, ela vem falando, você tá confortável aqui? Não. E o que pode acontecer se você mudar? Em vez de ficar pensando no que pode dar errado, o que pode dar certo. Através do sofrimento, às vezes a gente precisa olhar, pegar ali nossos caquinhos e seguir a vida. Então, toda perda abre espaço para o novo começo. Então, a morte, ela pode falar a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, alguém na sua família, às vezes, que faleceu e você ainda tá no luto, também ela mostra. Então, a vida, ela vai ser feita de ciclos, né? De transformar essa dor, de crescer, de recomeçar. Então, a alma, ela começa a evoluir quando aceitamos deixar para trás aquilo que já cumpriu o seu propósito. Então, vamos dizer assim, tem pessoas que têm uma dificuldade de entender que um relacionamento acabou. E aí, quando você pergunta para a pessoa, você fala, mas esse relacionamento era bom? Não. Então, por que você ainda está presa àquela situação, essa situação? Está na hora de transformar isso. Porque a pessoa acostumou a viver assim, na dor, no sofrimento, e precisa aprender a transmutar tudo isso. Então, o que pode morrer? O que a gente precisa deixar ir? Antigas crenças, relacionamentos, não só amorosos, mas também em amizades. Então, pessoas que a gente sabe que não querem nosso crescimento, que não torcem por nós. Medos, muitos medos que nos paralisam, e esses medos às vezes nem é real. Uma identidade nossa do passado. Então, às vezes a gente fala, nossa, em tal época eu era assim, eu era assado, mas agora eu mudei, agora eu já tenho uma certa idade. E não dá para mim, não é, eu acolho aquela pessoa que eu fui, mas eu preciso entender em qual momento eu estou agora. Uma profissão, que talvez eu não esteja mais feliz, eu preciso ali fazer algo diferente. Padrões repetitivos, que eu sei que eu faço todos os dias, que isso mina ali a minha prosperidade, né? Não digo de dinheiro somente, mas eu digo que aquilo que eu falo, meu comportamento. Qual é a sombra do arcano da morte? O apego. É querer eu me apegar a tudo. Então, apego a bens materiais, apego a situações, a pessoas. Novamente, quando eu não quero mudar, quando eu resisto à mudança e quando eu tenho medo de perder o controle, quando eu acho que tudo aquilo
que eu, de alguma forma, eu tenho tanto medo de perder que eu não me abro para o novo. Então, eu tenho medo de perder o controle da vida, da minha vida. Então, aqui, aquilo que você chama de perda pode ser exatamente o espaço que a vida está criando para algo maior. Olha que lindo! Muito, né? Quando uma porta às vezes se fecha, outras milhares podem se abrir para você. E muitas vezes a gente está focado naquela porta que eu perdi, naquela situação que eu não consegui. Só que você já parou para pensar no que você pode ir além? No que pode ser melhor? Se você se abrir para o novo, deixar ir, sempre faz essa pergunta: o que de ruim vai acontecer? E você vai ver que é a sua mente que causa ali alguns bloqueios. Não é nem a realidade. É algo que nem tem a possibilidade de acontecer, mas de alguma forma você tem medo. Então é bom ressignificar. Outra carta aqui que é linda, que é a carta da estrela, que é o arcano 17, que ela sempre vai falar sobre cura. Dentro do tarô, a gente tem algumas cartas que vão falar ali sobre, vamos dizer assim, sobre o nosso lado luz. Toda carta vai falar da nossa luz, da nossa sombra, mas tem algumas cartas que elas vão falar mais sobre os momentos que a gente está vivendo, tá? Então, a carta da estrela, quando ela aparece, ela vai falar assim: quando nos reconectamos com a nossa essência, voltamos a confiar na vida. Carta de Aquário, né? Ligada a Aquário. Aquário está ligado à originalidade, à visão para frente, né? Uma visão futurista. Mas a gente precisa aprender a ter esperança na nossa vida, né? A esperança, ela renasce depois das grandes transformações. Então, quando eu passo pela carta da morte, aí depois eu tenho a carta da temperança, que vai trazer ali um equilíbrio, né? Depois eu tenho a carta do diabo, depois tem a carta da torre. Então, é a fase da dor, o caminho da dor, o caminho que eu preciso ali percorrer, que eu preciso olhar. E quando a gente chega no arcano da estrela, ela é como se fosse uma cura emocional. É quando eu me conecto com a minha espiritualidade, quando eu me conecto com a minha energia, quando eu sei quem eu sou. Então, é quando eu reconheço a minha essência com a minha alma. Olha que lindo. Quem não quer ter essa conexão com a nossa alma? Mas muitas vezes, para a gente se reconectar, a gente tem que passar ali por situações muito difíceis. Muito difíceis. A estrela, né, quando a gente olha, por exemplo, a primeira vez que eu vi, assim, uma alusão, foi no Pinóquio com a fada, que é a estrela, né, então eu faço um pedido para a estrela, uma estrela que realiza seus desejos, né, os navegadores, eles se orientavam pelas constelações, pelas estrelas também. Então, é você trazer a confiança do fluxo da vida, é você olhar para aquilo que você deseja e falar assim: é isso que eu quero e eu vou confiar. Eu vou seguir esse caminho. Então, é a autenticidade como caminho para a evolução. Eu saber quem eu sou. Ter fé. Então, a fé que nasce da experiência que eu passo, não mais da ilusão. Então, o equilíbrio entre o mundo material, entre o mundo e o espiritual. Então, a luz, a estrela, ela vai representar a luz interior como guia para os seus próximos passos. Então, as suas inspirações que vêm de dentro, que trazem propósito, que trazem renovação, né? Então, compartilhar também a sua luz com o mundo. Aquário é isso. Aquário é você colocar ali a sua luz no mundo, né? Como uma aquariana que sou, estou aqui fazendo isso. Então, o que é a minha paixão? É falar sobre tarô? Então vamos falar sobre tarô. É começar com o que tem, que é a carta do mago, que eu não trouxe aqui? É. Depois a gente vai falar sobre outros arcanos mais pra frente. Mas, próxima aula eu vou trazer aqui sobre os arcanos, vou fazer um podcast mesmo, sobre todos os arcanos do tarô, então fiquem ligados logo mais. Então, é compartilhar a sua luz com o mundo. Então, a sombra daqui da estrela é perder a fé, se desconectar da sua espiritualidade, de quem você é, você se sentir sem propósito,
Você querer ajudar todo mundo, porque a estrela quando a gente fala assim de pessoa, é uma pessoa boa, é uma pessoa que quer ajudar as pessoas, mas ela acaba por ela querer ajudar as pessoas, ela sabendo que aquela pessoa não merece a ajuda dela, ela vai lá, ela ajuda e depois ela se arrepende, ela não aprende com os erros. Também porque ela traz essa inocência, né? Esse otimismo todo também no positivo também não é tão bom, tem que ter pé no chão. Então, é você também se sentir sem propósito. É quando eu olho para minha vida e falo assim, eu não sei mais quem eu sou. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Será que a vida é pagar boleto, beber cerveja, churrasco todo final de semana? Nada quem faz isso, contra quem faz isso. Mas será que a vida é só isso? É só isso? Só trabalho, trabalho, trabalho? Não, tem que ter um propósito. Então, em que momento da sua vida você deixou de confiar em si mesmo? Em que momento você perdeu a fé em si? Me conta aqui nos comentários. Se a estrela é o momento que você está hoje. Então, a estrela nos lembra que, mesmo após a noite mais escura, a alma nunca deixa de brilhar. Então, é isso. Confia que não há nada que permaneça. A dor, ela não permanece. A gente precisa se curar. Quando a gente começa a buscar, as coisas, elas começam, a espiritualidade começa ali a trazer o que é necessário. Não é muita gente, talvez, que vai ver essa aula. Vai vir quem realmente está a fim de conhecer os arcanos, de quer se curar, quer entender um pouquinho mais de quem é. É isso. Vamos para a próxima carta, que é a última. Você viu que é uma aulinha super tranquila hoje, mas muito profunda, que é o mundo. O mundo é a última carta dos arcanos maiores. Então, ele representa aqui os 4 elementos da natureza, nós temos aqui esses animais de poder. Então, o mundo, ele representa a conclusão de um ciclo de aprendizado. É um momento em que a alma integra todas as experiências vividas e se prepara para um novo começo. Então, quando eu saio lá do louco, dessa jornada, vou passando pelos 21 arcanos, eu chego no mundo, eu entendo que é uma conclusão de um ciclo que é importante. Eu cheguei para finalizar aqui um ciclo e agora eu preciso me abrir para uma outra jornada. Então, é olhar para si e entender todos os aprendizados da jornada. Então, como é que eu sei isso? Aqui eu estou falando das cartas soltas, mas quando eu pergunto sobre algo e sai o mundo. Sabe aquele momento que você tá pleno e plena com você mesma, que você fala assim, cara, eu tô bem. Eu passei por uma situação, mas assim, isso me fortaleceu. Passei pelo que eu tinha que passar, mas agora eu tô bem, tô pronta. Pronta pro que vier. Isso é a carta do mundo. É quando você tem ali a sua plenitude de quem você é, a sua realização interior também, não só por problemas, mas por quando você atinge ali, nossa, conquista algo, realiza um sonho. A consciência da própria evolução também, quando eu entendo que eu estou evoluindo, que eu estou no meu processo. Quando eu equilibro o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções e meu espírito, tá tudo integrado, eu tô bem. A harmonia entre o mundo material e o espiritual. Sentimento de propósito e pertencimento, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu sei o que eu quero. Reconhecimento que tudo que você passou, que cada experiência que você teve que passar, teve um significado, teve um aprendizado, você não se vê mais como vítima, você entende que você precisou passar por algumas situações para poder enxergar melhor a sua vida e ter um amadurecimento. Celebração também por tudo aquilo que você conquistou durante a sua caminhada, porque muitas vezes a gente precisa entender que a gente está num processo. E toda conquista, as pequenas conquistas, elas também devem ser celebradas. E que todo final marca o início de uma nova jornada. Então, quando você tá assim, cara, eu passei por isso, eu consegui, que vem o novo. Eu gosto muito de falar assim, sabe quando chega no final do ano? Dezembro chegou, 31, tá todo mundo lá fazendo seus banhos de erva, todo mundo lá fazendo o seu painel dos sonhos, cocriando a sua vida, o que eu quero perder, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar. E aí, a gente acha que vamos dizer, a gente está em 2026, mas 2027 vai ser um ano muito melhor. A gente traz aquela esperança. Porque às vezes tem anos que são muito difíceis para nós. Tem anos que você fala assim, cara, que ano difícil. Você fala assim, eu preciso olhar para isso, não tem jeito.
E aí, quando entra o próximo ano, você fala que esse ano venha melhor. Então, é a carta do mundo. Eu tô me despedindo de um ciclo, de um ano, e tô colocando ali a minha esperança em janeiro. Só que eu sempre falo, não adianta, a gente precisa também fazer essa transição. Entender o que eu preciso deixar, entender meus aprendizados no ano que se finalizou, para que no próximo ano eu faça diferente. Então, o mundo, a sombra do mundo, é o quê? É você buscar realização apenas em conquistas externas. É você não falar assim, poxa, eu melhorei como pessoa nisso, eu melhorei nesse aspecto, eu evoluí. É quando eu não reconheço a minha própria evolução. Quando eu não reconheço a minha própria evolução, aí é um problema, porque eu só olho para o externo. Por isso que é importante a gente entender que não adianta eu ter coisas, não adianta eu ter bem só materiais, eu preciso saber quem eu sou, ser, gente, ser bem grande, sabe? Quem sou eu? Sentimento constante que nunca é suficiente, isso que eu fiz não é suficiente. Às vezes você tá fazendo o seu suficiente, mas nada tá bom. Medo de concluir ciclos e de recomeçar. Então, vamos supor, eu fiz algo que não deu muito certo, eu preciso retentar. Vamos tentar novamente. Mas eu tenho medo. Eu sei que um ciclo aqui precisa ser fechado, mas eu tenho medo. Eu não vou para a vida. Dificuldade em celebrar as próprias conquistas. Isso é o que pega, sabe? Celebre as suas pequenas conquistas. Pode ser algo pequeno, mas você conseguiu, você está fazendo, você está tentando. Perfeccionismo, autocrítica excessiva, nada tá bom. Eu tô tentando aqui, mas eu não tô conseguindo. Olha só. Então, você consegue reconhecer a pessoa que se tornou ao longo da sua jornada ou continua focado apenas no que ainda falta conquistar? Então, o mundo ele traz muito essa questão do que eu preciso olhar para as minhas sombras, do que falta eu conquistar, né? Ficar, às vezes, só ali na vida material e não olhar para dentro de si. Quais são as mudanças que eu preciso fazer? Será que você está também na carta do mundo? Aqui eu coloquei, é a carta, aqui veio, é uma carta também, ficou cura, mas é a carta da transformação. Também é uma carta que vai falar de renascimento, de você ir para a vida, de uma conclusão, de um ciclo que precisa ser finalizado. Nem todo ciclo que se finaliza é ruim. Imagina se a gente ficasse sempre no mais do mesmo, como é que a gente iria amadurecer? Então, o mundo ele também fala sobre isso. Precisamos entender que é um ciclo, passou e agora é necessário a gente seguir para um novo caminho, uma nova busca. O que esses 5 arcanos têm em comum? Então, todos representam faces da jornada da alma. Que você pode estar vivendo um novo começo com o arcano do louco, aprendendo a dominar as suas emoções com o arcano da força, encerrando um ciclo aqui na carta da morte, reencontrando a esperança na carta da estrela e integrando grandes aprendizados, tudo que você viveu ao longo desses anos, nesses últimos anos aqui com a carta do mundo. Então tem tudo a ver. É claro que quando a gente vai olhar para os outros arcanos, que, né, vai falar muito mais, vai trazer muito mais sobre esses aprendizados, vai falar de outros contextos, mas aqui eu quis trazer essas 5 cartas e como elas representam a nossa vida. Como a gente pode estar em cada carta. Quando você começa a estudar o tarô, uma situação que acontece no seu dia, você fala, putz, isso daqui é a carta da estrela. Nossa, tô muito nervosa, tô muito ansiosa. Eu sei que eu tô na carta da força. Olha, nossa, eu não tô conseguindo transformar essa dor, eu tô chateada. Nossa, tô muito triste com uma situação que aconteceu e eu preciso encerrar essa amizade porque eu percebi que ela não era uma amizade tão verdadeira. Tô na carta da morte. Outra situação, eu sei que eu preciso viajar, mas eu tenho medo. Eu sei que eu quero fazer grandes coisas, mas eu não consigo, né? Tô aqui presa. Ou eu preciso me aventurar, tô naquela vibe gostosa de me abrir para o novo, me jogar aqui. Vamos ver no que dá. A carta do louco, como outros arcanos também. Então, como a carta do enforcado, né, ou do pendurado, que vai falar que a gente precisa analisar a vida de uma outra maneira, enxergar por um outro ângulo, não ficar só remoendo o passado, se fazendo de vítima. É,
Vamos ver outra carta aqui que eu posso trazer. A carta da justiça, que vai falar ali sobre a gente equilibrar a nossa razão, a nossa emoção, não tomar partido antes de ouvir o outro lado da história, trazer a racionalidade, também cuidado com o excesso de regras. Então, a gente vai olhando para a nossa vida, no nosso dia a dia, e você vai entendendo que as cartas do tarô estão lá todos os dias. Quando eu tô com preguiça, quando eu preciso descansar, por exemplo, eu tô com uma preguiça, não tô com vontade de fazer nada. Nossa, eu só quero ficar deitada. 4 de espadas. Tá entendendo? Então é isso. O que eu quero dizer aqui, que essa jornada, ela continua. Hoje nós conhecemos só 5 arcanos aqui de uma maneira diferente, né? Mas os 22 arcanos maiores, eles revelam uma história completa. Eles revelam aquilo que a gente é na nossa totalidade. A jornada aqui, ela traz é para trazer consciência e também a gente entender os nossos desafios, o que a gente precisa transformar no nosso interior. Então, o tarô, ele é um mapa. E se você gostou dessa aula, se você quer aprender mais sobre tarô, a Jornada da Alma pelos 22 arcanos maiores está aberta. Então, o meu curso de tarô, ele está aberto. É uma aula individual, então, assim, a gente faz no seu tempo, no seu ritmo. São aulas gravadas, então você pode reassistir as suas aulas, você vai ter acesso vitalício, tem apostila também, tem muito exercício para você colocar em prática os arcanos maiores do tarô. As inscrições estão abertas. Se você quer saber um pouquinho mais, quer entender para usar para você, para as pessoas que você ama, quer trabalhar com isso ou não, tá? As inscrições estão abertas até 7/8. E aí, se você quer saber um pouquinho mais, meu WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo. Me chama por lá, me fala que você viu a aula, que você quer saber mais informações, que eu passo tudo para você. É um valor super acessível e que você não vai se arrepender. Pagamento tanto por Pix quanto por cartão de crédito, eu te passo todas as condições por lá. Continue a sua jornada, os arcanos têm muito ainda a revelar sobre quem você é. Se gostou dessa aula, deixe aqui, curta, compartilhe para quem gosta desse universo do tarô e te espero nas próximas aulas, porque vai ter muita coisa aqui legal nesse universo do tarô. Um beijo e nos vemos até a próxima aula. Tchau, tchau!